a todos e a todas, especialmente boa noite a Miriam, que tanto se empenha na Carta da Terra, e também ao que está coordenando hoje, que é esse grande Ricardo. Ricardo, que se ocupa com as questões da ética, especialmente entre os grandes empresários. Saudar também a educadora, que eu não conheço, mas gostaria de escutar muito, a Vadu. E eu creio que, na situação atual, a Carta da Terra ganha uma relevância toda especial. O que está faltando na humanidade é um pacto social planetário. Nós temos o pacto natural com a Mãe Terra, que violamos continuamente, tem o pacto social com o qual nós nos organizamos socialmente e saímos de relações de violência e barbárie, e sentimos a urgência de um pacto social planetário, porque estamos ainda dentro daquilo que foi resolvido no Tratado de Westfália, em 1648, quando se criaram os Estados-nações. E nós ainda estamos dentro dessa fase de Estados-nações, e a Terra tem mostrado que os limites das nações já são obsoletos. A prova mais contundente foi a irrupção do vírus, do coronavírus, porque ele não respeitou os limites da Alemanha, do México, do Brasil, da Argentina. Ele tomou o planeta inteiro. E de mais a mais, nós entramos numa nova fase da Terra e da humanidade, que é a Terra da planetização, ou se querem, da globalização, tomada não só em termos econômicos, mas em termos políticos, em termos culturais, em termos até filosóficos, espirituais, em que a humanidade que nos últimos 6 milhões de anos se espalhou por todos os continentes e agora ela está voltando, saindo do exílio e se encontra num único lugar, que é o planeta Terra. Durante 3 milhões nós ficamos na África, porque lá surgiu o ser humano. Por isso, de certa forma, todos nós somos africanos. Lá se formaram as estruturas mentais fundamentais, os arquétipos bases do nosso inconsciente coletivo. Se estruturou um pouco a mente humana. De lá saíram pelo mundo e agora estão voltando. E muitos não se dão conta de que nós estamos numa nova fase da humanidade, que é a fase planetária, que supõe uma consciência planetária. Isso é a consciência que formamos uma espécie, a espécie humana, ao lado de outras espécies, habitando dentro do mesmo espaço, que é o planeta Terra. E isso torna os limites das nações obsoletos. Nós temos que pensar a totalidade. Então, um pacto social mundial que está sendo pensado, inclusive há grupos, eu pertenço a esses grupos, que querem fazer um pacto social mundial ao redor daquilo que todos precisam, que é água. Sem água não há vida. Então, um pacto social mundial ao redor da água, isso unificaria todas as nações. Todas as nações estariam para além de suas próprias fronteiras, porque todos estariam a serviço da vida, a serviço da água, que é um bem natural, insubstituível,
que não pode ir por mercado porque a vida não é uma mercadoria. Então, nós estamos nesse momento atual, eu diria que é aquilo que a Carta da Terra diz logo no seu prefácio. Estamos, eu cito, porque ele é extremamente atual e ele revela um pouco a nossa situação, que estamos no momento crítico da história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. E logo adiante diz: a escolha nossa é formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a destruição da diversidade da vida. É um texto, eu diria, profético, porque nós vivemos sob várias ameaças, a ameaça que é quase iminente e que muitos analistas da geopolítica mundial dizem, a ameaça de uma guerra nuclear, na disputa entre o mundo unipolar e o mundo multipolar. Há um lado que diz um mundo, um império, e outros dizem vários centros de poder, como é o disputado pela China, pela Rússia, pelos BRICS. Então, esse confronto pode chegar a escaladas, junto com os vários conflitos que existem no planeta Terra, 18 grandes conflitos com grande letalidade, que podem escalar até um ponto de tornar-se uma, uma guerra nuclear que será extremamente danosa para o. Opa, acho que o Leonardo caiu. Bom, enquanto ele se reconecta, eu gostaria de aproveitar e dar boa noite a todos. Dizer que esse webinar ele é parte da comemoração dos 25 anos da Casa da Terra, né? Cuidar da casa comum, né? Como diz o Leonardo Boff. E nós estamos discutindo a Casa da Terra no contexto de um mundo que vive uma urgência e a necessidade de uma consciência planetária. A importância da fala do Boff, quando ele voltar aqui, eu vou perguntar para ele qual era o estado de consciência que se tinha no ano 2000, ou entre 92 e 2000, que foi o período de elaboração da Carta da Terra, e agora, né, que nós estamos vivendo essa situação que ele acabou de descrever. O Leonardo Boff, junto com Maurice Strong, junto com Fritjof Capra, com Stephen Rockefeller, foram algumas das pessoas que conceberam e participaram da elaboração da Carta da Terra. Então, essas pessoas, e o Stephen Rockefeller acabou de fazer um webinar com a Miriam, em inglês, né, Miriam? E também trouxe vários elementos que, quando a Miriam for falar, certamente ela vai repassar para nós. Então, é muito importante escutar do Leonardo nesse contexto, que a outra pessoa que vai participar desse webinar é uma liderança indígena, Wanda Witoto, extremamente importante, e principalmente na quase refundação da sua etnia, né, da sua cultura. E ela hoje mantém duas iniciativas educacionais muito importantes, com o Espaço Cultural Indígena UCA Umboiçara, Wakenai Anumarei, onde ela usa esses preceitos da Carta da Terra nesse esforço educacional junto à sua tribo e ao seu povo. Ela também tem todo um trabalho chamado Mulheres
Coringo, Mulheres que Dançam, né, para valorizar os conhecimentos tradicionais, a ancestralidade, a cultura e o papel da mulher. Leonardo, que bom que você voltou. Caiu a minha conexão. Agora voltou, graças a Deus. Caio, e eu vou aproveitar então para te fazer a primeira pergunta, né, na linha Sim, já do que você estava nos apresentando. certo. Você, o Maurice Strong, o Gorbachev, o Steven Rockefeller, o Capra, enfim, vocês, quando conceberam e começaram a escrever a Carta da Terra, já a partir de 92 até 2000, né, se passaram 8 anos, qual era o estado que vocês se encontravam? Qual era a visão de mundo que vocês tinham naquele momento? E quais as principais diferenças que você vê entre aquele estado que vocês estavam e conceberam essa carta extraordinária e o mundo hoje? Porque o desafio planetário já começava a surgir na década de 90 muito forte, desde a queda do Muro de Berlim. O processo de globalização se acelerou exponencialmente. Então, como é que vocês sentiam o mundo naquela época e como é que vocês sentem hoje? Você sente hoje? Olha, a grande maioria, e eu me incluo nisso, es- tínhamos um grande otimismo de que a confiança de que a Terra poderia se autorregenerar e que havia uma responsabilidade compartida por todos para criar um desenvolvimento sustentável, uma humanidade unida, porque havia caído o Muro de Berlim, se havia se superado aquelas divisões. Havia, então, muito otimismo e muita esperança. Hoje, entretanto, passados esses anos, nós nos temos dado conta que a dinâmica interna do sistema dominante, que é o sistema do capital, ele ocupou todo o planeta, inclusive a China, cujo objetivo principal dele é a acumulação, explorando os bens e recursos naturais, dentro de uma lógica não, não competitiva, uma lógica excludente, e explorando tanto a natureza quanto a força de trabalho dos trabalhadores. E esse sistema se espalhou, tomou conta do mundo, e a lógica dele é o extrativismo, tirar da natureza tudo o que puder em função da acumulação. E nós chegamos a um ponto hoje que é chamado The Overshoot Day, o dia da sobrecarga da Terra, que todos os anos a ONU, lá pelo mês de agosto, publica os dados da situação da Terra. Em 22 de agosto do ano passado foi dito que os bens e recursos não renováveis que sustentam a vida humana e a vida da natureza estão se acabando, que é água, que é solo, que é oxigênio, que é florestas, etc. E que, se nós não tomarmos cuidado, podemos colocar em risco o sistema da vida e o sistema da própria natureza. Então, hoje, nós sentimos que a Terra reagiu face a isso. O consumo dos países opulentos e o consumo da humanidade já está exigindo mais de uma terra e meia, que nós não temos. Então, a Terra, que é um superorganismo vivo chamado Gaia, ela reage. Ela manda o coronavírus, manda uma série de outros vírus, manda o aquecimento global, e talvez o sinal mais forte foi o coronavírus, porque obrigou toda a humanidade a recolher-se, fazer uma espécie de exercício
existencial de pensar por que chegamos a isso e que mundo nós queremos para frente. E nós constatamos, infelizmente, que quase não aprendemos nada. Voltamos com furor à situação anterior de exploração, de acumulação, de enfrentamento entre os poderes. Como diz muito bem Gramsci, a vida é uma escola, mas ela não tem quase alunos. Nós não aprendemos nada daquilo que a Terra está nos ensinando. E se nós não cuidarmos, vai ocorrer aquilo que a Carta da Terra previu, podemos arriscar a nossa subsistência. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, diz: estamos todos no mesmo barco. Desta vez, ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Então, é uma situação dramática, como talvez nunca na história da Terra, em que a humanidade tem na mão o seu destino e decide, ela tem que decidir politicamente se ela muda de rumo, que pode levar-nos a uma catástrofe ecológica e social, ou escolhemos outro rumo, com outro tipo de relação com a natureza, não de exploração, mas de sinergia, de colaboração, tirar só o que precisamos para a nossa subsistência, dar tempo à natureza para ela se regenerar e desenvolver toda uma ética do cuidado de tudo aquilo que existe no arco de uma profunda espiritualidade natural, não só que vem da religiosidade. Aquilo que a nova ciência, que os americanos estão desenvolvendo muito, a espiritualidade natural, que é tão essencial ao ser humano como a inteligência, a vontade, o amor, e que ela se revela pela solidariedade, pela empatia, pela compaixão. Se nós não desenvolvermos esses valores ligados ao mundo da excelência, nós iremos ao encontro, possivelmente, de uma grande catástrofe. Mas, Leonardo, esses pontos todos que você levantou suscitam a seguinte questão. Você escreveu muito sobre isso, né? Entre final da década de 90 e 2012, 2013, 2014, a ética do cuidado, o que é sustentabilidade, bom, vários livros, né? Você tem quase 100 livros publicados, ou mais de 100 livros É. publicados, e boa parte deles trabalham essa dimensão da relação com a natureza, do cuidado, da espiritualidade, etc. E a pergunta que a tua fala suscita é por que nós chegamos agora, nesse momento da história da humanidade, depois de tudo que você falou, e continuamos não aprendendo? E qual o papel que a Carta da Terra pode ter para nos ajudar a fazer avançar as consciências nesse momento? Olha, o que reina hoje é um grande negacionismo, especialmente da pessoa mais poderosa do mundo, que é Trump, e inteiros governos negam que estejamos sob risco, negam que o aquecimento é uma invenção, afirmam que o aquecimento é uma invenção do marxismo. Então, a Terra foi pensada inicialmente como uma espécie de novo pacto social da humanidade, um conjunto de valores e princípios que garantissem a sustentabilidade da vida. E por isso é um texto de grande beleza, e eu acho que o valor dele hoje serviria de base para a humanidade encontrar valores coletivos que todos podem viver e assumir para garantir um futuro, porque o nosso futuro não está garantido. Eu lembro a frase que disse Zygmunt Bauman uma semana antes de morrer. Nós temos que darmos-nos as mãos, sermos solidários
encontrar um novo caminho. Caso contrário, vamos engrossar o cortejo daqueles que vão na direção de sua própria sepultura, da sua própria sepultura. Nós criamos as condições para isso. Criamos o princípio da autodestruição com armas químicas, biológicas, nucleares, que podem destruir toda a Terra por várias vezes. Isso nunca ocorreu na história. Então, a Carta da Terra é uma carta de esperança, que adverte dos riscos, mas simultaneamente diz que esses riscos podem ser superados, até gosto de ler esse trecho porque ele é muito significativo. Quer dizer, nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos podemos forjar soluções includentes. Então, a Carta da Terra oferece as bases para essas soluções incluentes. Mas isso supõe que a humanidade tenha uma nova consciência e assuma uma nova relação com a Terra, porque essa relação de pilhagem, de destruição, nos levará para um fim trágico. Leonardo, eu vou aproveitar esse momento, exatamente esse momento da sua fala, e fazer uma pergunta para a Miriam, que inclusive, como eu falei no início, esteve com o Stephen Rockefeller, que é seu amigo, inclusive te citou no webinar. E eu gostaria de te perguntar, Miriam, eu não me apresentei formalmente, eu sou vice-presidente do Conselho Internacional da Carta da Terra, e nós no Conselho, né, Miriam, temos discutido muito, né, qual o papel da Carta da Terra nesses 25 anos, face a todas essas dificuldades e desafios que o Leonardo nos colocou. Você acaba de sair de um webinar com outro dos fundadores, né, dos elaboradores da Carta da Terra. Qual é a visão que hoje a Costa Rica, né, e o próprio Conselho está tendo? Agora, na semana que vem, nós teremos um encontro de comemoração dos 25 anos da Carta da Terra em Haia, na Holanda, né? Então, eu gostaria que você dialogasse um pouquinho com essas preocupações que o Leonardo está nos colocando, né? E como é que a Carta da Terra está se posicionando, pretende se posicionar até a COP30. Depois vou voltar para o Leonardo e vou também falar um pouquinho sobre o papel da Carta da Terra e a COP30. Miriam, um minutinho eu já volto com você, Leonardo. Boa noite a todas e todas. É bom estar aqui e também escutar nosso querido Leonardo Boff. Sim, acabamos de ter um webinar em inglês, também para marcar esses 25 anos, do lançamento da Carta da Terra e pensar justamente no seu propósito maior, né? Creio que muitos dos grandes desafios que vivemos atualmente tem muito a ver com a nossa falta de visão, visão limitada, que eu chamo de um certo analfabetismo ético, analfabetismo ecológico e falta de consciência planetária. E por isso que nós articulamos esses 25 anos da Carta da Terra como um instrumento que vem tentando alimentar, estimular, expandir nossa consciência planetária em como nos relacionamos não somente com nós mesmos, mas com outras pessoas, pessoas de outros países e culturas e com a grande comunidade de vida, né? A Carta da Terra serve como um instrumento que alimenta essa narrativa e nossa visão de imaginar que somos parte de uma comunidade única, uma comunidade da Terra, que envolve não somente seres humanos, mas também a grande comunidade de vida. Então, creio que atualmente, bom, nesse ano de 2025, nós colocamos
a Carta da Terra como um instrumento, uma bússola, uma referência ética, um instrumento para justamente alimentar ampliar nossa visão, nossa consciência planetária, um sentimento de, não somente uma consciência a nível cognitivo, teórico, de o que é uma ética do cuidado, mas também trabalhar com o nosso sentir, né? Acabo de mencionar no webinar anterior que eu sempre me lembro daquela palavra, uma mensagem que é dada, que se referencia a ter sido feita pelo Aristóteles, que ele diz que educar as mentes sem educar os corações não é nenhuma educação. Eu estou traduzindo aqui do inglês, né, que eu sei mais a referência no inglês. Então, a Carta da Terra eu acho que serve hoje em dia como um instrumento para alimentar o nosso ser é, humano, um ser humano mais responsável, cuidadoso, que pode olhar além da nossa comunidade mais próxima, nos ajuda a ampliar nosso sentido de pertencimento a essa grande comunidade de vida. E creio que é um instrumento-chave para dar não somente a conhecimento teórico, da nossa visão teórica enquanto somos interdependentes, mas também alimentar o nosso sentido, né? O nosso ser, o nosso sentimento, o nosso coração nessa direção. Eu vejo a Carta da Terra como um farol que nos ilumina, o que nos ajuda a navegar nessas águas turbulentas que vivemos atualmente, de muita polarização, questionamentos, enquanto a mesmas grandes instituições como as Nações Unidas, ou mesmo governos, etc. Eu queria só, talvez, mencionar que eu acho que uma coisa muito interessante que aconteceu há 30 anos atrás, um pouco mais de 30 anos atrás, quando a Carta da Terra foi visualizada, né, pelos os líderes, a propósito, deveríamos aqui mencionar que foram visionários, né? Maurice Strong, que foi secretário-geral da ECO 92, a Rio 92, Mikhail Gorbachev e Wangari Maathai e outros, eles visualizaram que o mundo precisava de uma carta da Terra como um instrumento, como um mapa, como uma bússola que nos orienta a uma direção de um mundo melhor, mais justo, sustentável e pacífico. Mas eles, dessa época, né, no princípio dos anos 90, eles visualizaram que não deveria ser construída por um grupo pequeno de especialistas e teóricos, ou menos através de um processo intergovernamental de negociação. Mas eles visualizaram lá, mais de 30 anos atrás, um processo participativo, um processo de consulta e diálogo multicultural, multissectorial. Então, uma das legitimidades da Carta da Terra é justamente esse processo rico, amplo, multicultural, multissetorial, que durou vários anos da década dos 90, que enriqueceu não somente o processo, mas também a abrangência da Carta da Terra, que serve não somente como um documento, mas também como um instrumento que inspira esse movimento a nível global. Então, eu Miriam, tento. Uhum, diga. eu vou aproveitar essa sua fala, né, sobre essa intenção e falar um pouco sobre uma coisa que a gente discute bastante, né? E eu queria ouvir a opinião do Leonardo sobre isso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela praticamente conformou a civilização nesses últimos 80 anos, né? O pós-guerra trouxe uma consciência de direitos humanos e de respeito entre as culturas e as nacionalidades muito grande. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem um pequeno problema.
o centro dos direitos é o ser humano, né? Totalmente antropocêntrico. E a Carta da Terra rediscute esses direitos à luz de todos os seres vivos do planeta e o próprio planeta como um ser vivo, né? Recentemente, nós tivemos, faz alguns anos, uns 4, 5 anos, se eu não me engano, nós tivemos a Laudato Si. Inclusive, nós temos uma pergunta aqui de uma das pessoas. E a Laudato Si tem o mérito de ser, talvez, né, a primeira manifestação de uma religião, e de uma religião importante, que é a religião católica, sobre os direitos da natureza e os limites do ser humano na relação com a natureza. Leonardo, como religioso que você foi também, né, e um defensor eh, incansável da questão dos direitos humanos, como é que você vê essa transição da Carta da Terra como a Declaração dos Direitos à Vida e a grande referência ética da sustentabilidade? Você está no mudo, Leonardo. Eu creio que a Agora Carta da sim. Terra, ela se situa dentro da nova cosmovisão. Isto é, ela assume os dados mais seguros da nova cosmologia, vendo a Terra como um momento de um processo enorme de evolução e que nós fazemos parte desse imenso processo e que a nossa tarefa é cuidar, cuidar, e por isso aqueles 4 grandes princípios que eu quero lembrar aqui é respeitar, cuidar da comunidade de vida, integridade ecológica, justiça social e ecológica, democracia, não violência e paz, são as pilastras básicas que sustentariam uma nova civilização. Então, é um texto de grande esperança e otimismo. Embora ele tenha sido continuamente desconhecido, não dado valor suficiente, mas ele foi o básico para aquela grande carta que o Papa Francisco escreveu, não para os cristãos, escreveu para a humanidade. Laudato Si, como cuidar da casa comum. Eu lembro que quando ele esteve na sua primeira viagem, esteve ao Brasil, e nós pudemos conversar e eu disse santidade, de santidade não, eu sou Francisco, santidade é Dalai Lama. O importante, mais importante do que punir os pedófilos que devem ser punidos, é salvar a vida do planeta, cuidar da Terra. E ele disse, mas eu não tenho quase acumulação nessa área. Digo, nós vamos dar todos os instrumentos para o senhor. Então, eu mandei toda uma bibliografia, parte minha, fiz os esquemas fundamentais, e ele disse, nunca mande para mim, porque em Roma eles sentam em cima, não entregam. Você manda para o embaixador argentino na Santa Sé, que toma chimarrão comigo cada manhã. Então, ele me entrega os documentos. E assim eu fiz. Entreguei muitos documentos, ao ponto que, quando saiu a encíclica, muitos vaticanólogos disseram, mas isso é o puro bofe. Digo, não, senhor, isso é coisa do Papa. O Papa escolhe os assessores que ele quiser. E foi muito importante para ele a leitura e o estudo da Carta da Terra, porque ele viu aquilo que não era comum. O comum é a ecologia verde, trabalhar o ambiente. O Papa diz, não, uma ecologia integral. A Carta da Terra aborda uma ecologia integral, como vimos nos pontos aqui, o econômico, o social, o cultural. Isso foi a inspiração que a Carta da Terra deu a Laudato Si. Então, eu vejo
que nós temos que nos apropriar desses elementos e transformá-los numa pedagogia popular que cria uma nova consciência na humanidade. Porque o que está faltando é a consciência de que nós somos, dentro de um planeta, somos uma humanidade só e que somos fundamentalmente irmãos e irmãs uns dos outros, também com a natureza, porque tem os mesmos elementos básicos, biológicos que compõem a vida, estão desde a bactéria mais originária até nós, são os mesmos. Por isso nós somos todos irmãos e irmãs. Isso gera uma atitude de respeito, de fraternidade, de cuidado com todas as coisas. Cultura que ainda não penetrou suficientemente. Nós vivemos baixo a cultura do capital, que vê em nós não tanto cidadãos críticos que cuidam da terra, mas nos vê antes como consumidores possíveis. Então, essa Pois, mudança temos que fazer. E se não fazemos, eu creio que colocamos a terra em risco. esse é o ponto que eu gostaria de te ouvir, e a Miriam também. Aliás, obrigado pelo presente, né, de falar sobre os bastidores do Laudato Si, porque certamente as suas digitais estavam lá, mas nós nunca tínhamos ouvido de forma tão explícita a sua contribuição. Eu acho que todos nós aqui fomos honrados por essa história. E aí, Leonardo, eu só queria pegar esse ponto que você falou e aproveitar e fazer a pergunta da Tami, né? Eh, Quando a Carta da Terra foi finalizada no ano 2000, a internet tinha acabado de começar, né? E aí todos os fenômenos ligados à internet, desde a universalização do celular, das redes sociais, etc., nós tivemos um sequestro da atenção, né, da humanidade para a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, um grande empoderamento das pessoas a partir da tecnologia. É um paradoxo, né? Mas é essa a realidade que nós estamos vivendo. E os jovens, principalmente, né, têm sido mais vulneráveis a esse processo. Muito mais sequestrados pela tecnologia do que necessariamente cientes dos potenciais que a tecnologia traz, inclusive para a disseminação desses valores que nós estamos falando aqui. E a pergunta da Tâmara é a seguinte: qual seria a sua mensagem para os jovens hoje para eh, para poderem tomar consciência e se unirem em torno dessa visão que você está nos expondo? Leonardo? Aí, ô, Tami. Não, você. A Ah, é pergunta é para da mim? Tami. Tami, Ah, se você tá. quiser formular diretamente, fica à vontade, mas a pergunta é para Não, já você, entendi. Leonardo. Não, eu pensei que era uma pergunta que você fazia para ela. Eu creio que nós entramos numa nova era da civilização, da tecnologia, que é a era do mundo virtual, da internet, do Facebook, do WhatsApp e de todo esse mundo da comunicação virtual, que nós não podemos negar, que nós devemos incorporar, assim como incorporamos quando surgiu o fogo. Os seres humanos se desesperaram porque achavam que ia queimar a terra inteira. Surgiram os primeiros mitos de fim do mundo. Depois, os vários instrumentos que criamos, desde o rádio, da televisão, do telefone, etc., incorporamos todos esses elementos dentro do âmbito da vida. Então, o grande desafio será incorporar essa nova realidade que se tornou planetária e que nos fez a todos vizinhos uns dos outros, que eu posso, quase com a velocidade da luz, falar com o coreano, falar com o chinês.
Então, isso são as possibilidades positivas. Mas, como já dizia Humberto Eco, também se abriu a tampa para que todos os imbecis que quisessem dizer as suas imbecilidades, as suas ofensas e, e a sua visão negativa do mundo, também fosse espalhada por tudo isso. Então, eu creio que a primeira fase da humanidade é de grande entusiasmo, e todo mundo usa, assimila e gasta horas e horas e cria até um problema psíquico mundial sobre isso. Mas isso é um primeiro momento. Eu acho que lentamente a vida vai incorporar esses dentro da lógica da vida, porque ela é mais forte e ela predomina. Então, eu acho que precisamos de todo um processo de conscientização, já dos mais jovens, das crianças que já manejam a internet, de elas saberem distinguir aquilo que é bom para ela e para os outros, daquilo que não é bom para ela e para os outros. E fazer surgir uma consciência ética daquilo que é bom, daquilo que é digno, daquilo que desumaniza o ser humano, porque você encontra tudo, até a fórmula de como fazer uma bomba atômica. Então, eu acho que nós devemos enfrentar positivamente esta nova realidade, com o risco. E hoje mesmo eu vi uma live que muito me amedrontou, que a inteligência artificial autônoma, que poderá estar completa entre a China e os Estados Unidos pelos anos 30, que ela tenha tanta autonomia que não depende de nós, que ela decide eliminar a humanidade porque vê a humanidade como um empecilho. Elimina todos, caça até aqueles que estão nos submarinos. Isso estaria, e dizem, isso estaria dentro de 80% de possibilidades da inteligência intelectual. Então, mais do que nunca, nos leva a uma ética do cuidado de tudo aquilo que fazemos, da responsabilidade coletiva. E a responsabilidade significa dar-se conta das consequências de meus atos. E aí o imperativo categórico: não faça nada daquilo que prejudica a vida. Faça tudo aquilo que promove, expande a vida tua e a vida dos outros. Se nós não fizermos isso, efetivamente podemos correr riscos. Mas eu acho que a humanidade passou por muitos riscos, soube superá-los e encontrar a justa medida, que é a lei áurea de todas as éticas mundiais. Nem de mais, nem de menos. Aquilo que nos é útil e nos ajuda a ser aquilo que somos, mais humanos, mais solidários, mais compassivos, mais cuidadosos com a casa comum que temos. Eu creio que nós caminharemos nessa direção, apesar de todos os tropeços que agora estamos encontrando. Isso me traz a outra pergunta da Tami, que é como é que você vê, Tami, a partir da Costa Rica e o movimento mundial da Carta da Terra, os próximos 25 anos, né? Onde é que você espera que estejamos? E como é que a Carta da Terra pode contribuir para essa mensagem que o Leonardo acabou de nos dar para os jovens, né? E eu gostei muito dessa sua visão, Leonardo, da incorporação da tecnologia no empoderamento das virtudes, né? E É, não só dos problemas, né? A Carta da Terra está olhando para o uso da tecnologia para potencializá-la, para potencializar essas virtudes, como é que você está vendo os próximos 25 anos, Miriam? a Carta da Terra, porque o fenômeno não era atual na época, ela não se ocupou com esse tema.
mas ela tem os valores e princípios da responsabilidade, do cuidado, da participação de todos, da superação de todas as desigualdades, a convivência pacífica, especialmente a definição que ela faz de paz, que eu considero algo genial, porque a paz não existe. A paz, ela resulta da plenitude das relações que eu tenho comigo mesmo, com o outro, com outras vidas, com a natureza, com o universo, com o todo do qual nós somos parte. Então, na medida que desenvolvemos essas relações adequadas, boas, o resultado disso é a paz que nós tanto desejamos. Então, eu diria que nós temos as condições, está nas nossas mãos e dentro de nossas possibilidades transformar esse mundo dramático, onde poucos têm quase tudo e comem, e a grande maioria não tem quase nada e não come. Então, não podemos ter uma humanidade dividida, mas temos condições técnicas, políticas e econômica de dar a toda a humanidade o alimento suficiente, a casa, a educação, o bem-estar decente. Isso é possível. E, por isso, eu acho que devemos desenvolver aquilo que Kant considerava a única virtude que não tem nenhum defeito, que é a boa vontade. Porque se ela tivesse um defeito, não seria boa. O que falta à humanidade é boa vontade. As pessoas não olham ao lado e veem os que sofrem. Não têm compaixão. Eu creio que o crime maior da humanidade hoje é a falta de sensibilidade para com o seu semelhante. Egoísmo, centração em si mesmo. Se nós superarmos isso e descobrirmos que o amor é da nossa essência, isso a ciência mostrou, Watson, quando descodificou o código genético, disse: eu sou ateu, mas sou discípulo de São Paulo, que aquilo que São Paulo diz que o amor é a essência da vida e de tudo, eu constatei cientificamente, pertence à essência do ser humano o amor. Então, se nós desenvolvermos essa dimensão, nós poderemos ter futuro, porque somos sapientes e dementes, temos luzes e sombras, mas se nós nos acostumarmos a enfatizar mais a luz, mais a dimensão de bondade, de compaixão, de humanidade, e não desprezar a outra porque ela volta furiosa, mas mantê-la sob controle. Se nós tivermos essa educação desde pequeno, nós teremos uma humanidade que terá tensões, mas ela saberá viver uma alegre dimensão da vida humana. Miriam, você quer comentar? Sim, eu gostei de talvez reafirmar aqui o que o Leonardo acaba de trazer, alimentar a sensibilidade humana. Eu penso muito numa frase que existe aqui na Costa Rica, que diz: não há chocolate sem cacau. Não podemos ter chocolate sem cacau. Eu faço uma relação com a educação, porque nas grandes decisões de mudanças climáticas, por exemplo, COP, etc., pouco se fala na mudança de paradigma da educação. Então, a gente quer mudar o mundo sem necessariamente pensar em mudar o processo de educação, né? Então, eu acho assim, não haverá grandes mudanças no mundo se a gente não trabalhar numa transformação da educação, no sentido de realmente repensar o propósito da educação para tempos atuais. Então, eu vejo assim como algo essencial a ser trabalhado. Talvez aqui voltando um pouco na pergunta da Tami também, quanto a como visualizamos daqui 25 anos, em 2050, né? Eu gostaria de visualizar
uma transformação no pensar do grande propósito da educação, educação formal, educação não formal, educação em escolas e universidades, de enfatizar que o grande propósito da educação é de oferecer os conhecimentos e as habilidades para as pessoas para poderem contribuir com a transformação social, contribuir com a melhoria da sociedade. E, e não somente passar por um processo de alfabetização de palavras ou de o que é ser advogado ou engenheiro, mas colocar de uma maneira central uma alfabetização ética e ecológica para todos, né? Como que colocar isso como algo central na educação. Então, eu gostaria de visualizar que nos próximos 25 anos podemos visualizar escolas e universidades realmente ressignificando o propósito, que não é somente gerar mais advogados, ou pessoas de negócios, ou engenheiros, ou cientistas, mas profissionais comprometidos com um bem comum, antes de tudo, profissionais educados, comprometidos com um bem comum, e que a Carta da Terra possa ser usada como um instrumento para estimular um diálogo sobre o que é realmente essa alfabetização ecológica, o que é realmente ser um ser humano comprometido com o bem comum e com a ética do cuidado, ou seja, uma alfabetização ética como algo essencial. Então, eu gostaria de visualizar esses 25 anos, escolas, tanto primárias, secundárias ou universidades no mundo todo, passando por um processo de ressignificação do propósito da educação, que a propósito aqui foi falado aqui que nos últimos 25 anos a internet veio revolucionar aqui nosso mundo, e antes nós íamos à escola ou à universidade em grande parte para obter informação, né? Hoje em dia a gente tem informação no nosso celular, então assim, a gente tem que realmente repensar nesse propósito da educação, por exemplo, pensando com a educação formal, em realmente cultivar o ser mais antes do ter mais, né? Na verdade, a Carta da Terra tem uma frase no preâmbulo que fala que nos faz olhar que uma vez que tenhamos as nossas necessidades básicas resolvidas, eh, o desenvolvimento humano tem muito mais a ver com ser mais do que ter mais. Então, assim, um chamado a uma nova narrativa que vai em contra, obviamente, com a narrativa predominante que foca muito no ter mais, né, no materialismo, o que é uma vida de sucesso. Então, eu gostaria de visualizar a Carta da Terra influenciando essa nova narrativa do que é ter sucesso, digamos, na vida, né? E E aí, Miriam, tem duas questões colocadas aqui no chat, né, que eu gostaria que você e o Leonardo comentassem, né? Uma questão colocada pela Elizabeth Campos, que diz, tudo bem, a educação formal é fundamental, mas ela vem sendo sequestrada pelos interesses do capital ou da ideologia ou mesmo do militarismo, né? Como lidar com isso, né? Uma vez que a Carta da Terra ela ela é aideológica, né? Vamos dizer, o bem comum é de todos, independentemente da sua visão política, partidária, religiosa, corporativa e etc. Então, essa é uma questão importante colocada pela Elizabeth, e ali, mais na frente, no chat, o Alfredo Santos diz: precisamos pensar na educação não formal também. Precisamos tomar iniciativas no plano das organizações, das empresas, das ONGs, para além da educação formal. Como é que vocês veem esse desafio? queria só Olha, mencionar, antes eu do Leonardo, se posso, que eu acho que atualmente os jovens, os adolescentes e as crianças aprendem muito de ambos, né? Educação formal e educação não formal. Mas eu acho que cada vez mais aprendemos no âmbito da educação não formal. Então,
Sim, acho que devemos investir muito. E a educação formal está em tudo, né? Informal e não formal. Está nas nossas conversas, nos filmes que vemos, nos livros que vemos, nas notícias que vemos, nos grandes propagandas que vemos. Ou seja, nos educamos e aprendemos o tempo todo, e em grande parte justamente no âmbito da educação não formal e informal. Agora, ainda mais através do internet. Então, sim. Acho que quando a gente fala de educação, a gente não pode se limitar a pensar que somente está confinado no âmbito da educação formal, apesar da importância que ela tem. Perdão, Leonardo. Olha, aquilo que a Miriam está dizendo me faz lembrar uma frase de uma grande filósofa, Hannah Arendt, que disse: Nós podemos nos informar a vida inteira sem nunca nos educarmos. Se nunca nos educarmos. Hoje está tudo no Google. Tudo que você precisa saber está nessas fontes. Mas isso não significa educação. Educação significa trabalhar sobre si mesmo, as suas potencialidades, as suas formas de comunicação. No fundo, é humanizar o ser humano, reinventá-lo de tal maneira que ele possa conviver pacificamente, que a palavra inimigo desapareça dos dicionários, que todos somos companheiros, aqueles que compartem o pão e por isso vivem não só na comunidade de vida que engloba todos, mas numa comunidade humana que cultiva valores humanos a partir do amor incondicional, da solidariedade com o outro, compaixão com aquele que sofre, que está caído, capacidade de aceitar a diferença e nunca permitir que ela fique uma desigualdade, enriquecer-se no diálogo. Quer dizer, essas dimensões que são profundamente humanas e que a troca com outras culturas e outras experiências nos mostram que podemos ser humanos de muitas formas e podemos nos enriquecer com essa troca. Eu acho que uma das grandes vantagens desse novo mundo virtual é que entramos em contato com os valores de todas as culturas, mostrar como podemos ser humanos e talvez hoje os grandes doutores e mestres para nós são os povos originários, porque eles não falam de natureza, eles se sentem natureza. Eles têm a responsabilidade de cuidar de tudo. Se ele derruba uma árvore, ele pede desculpa porque tem que derrubá-la. Se ele entra na floresta, faz um rito de permissão para entrar na floresta, porque ele defende tudo, porque ele está defendendo a si mesmo. Nós temos que voltar a essa sabedoria ancestral. E isso com a troca no mundo, um mundo só com vários mundos culturais dentro poderão enriquecer a nossa humanidade e desenvolver virtualidades que estão escondidas, quem sabe um grande pintor, um grande músico, um grande mestre, um grande poeta, estão escondidos numa favela, estão dentro do ser humano. Mas nessa troca e convivência, nós nos humanizamos e podemos mostrar realmente a grandeza de sermos aquilo que somos e a responsabilidade que temos uns para com os outros e para com a casa comum. Leonardo, eh, tem uma pergunta aqui que tem muito a ver com o que você acabou de falar. É possível eh, levarmos a Carta da Terra para a educação formal e não formal sem uma cultura de não violência? Um dos pontos fortes da Carta da Terra é a paz e a não violência. Isso é possível? Eu acho Ainda que é mais nos possível. dias de hoje, com a polarização, com essa cultura de cancelamentos e etc, etc, etc. É possível, nós não deveríamos também trabalhar a cultura da não violência com a mesma intensidade que todos os outros valores?
Bom, eu acho que devemos ser realistas, que nós somos sapientes, temos inteligência, temos capacidade de criação, temos tudo isso. E, simultaneamente, temos dentro de nós as raivas e ódios, etc. Isso não é um defeito de criação, isso é a nossa condição humana. Então, a decisão que a gente toma pelo lado da bondade, o Freud diria a pulsão de vida e a pulsão de morte. Se nós optarmos, ensinarmos já as crianças a optar por essa dimensão mais de bondade, de compreensão, de convivência, sabendo que a outra dimensão também está presente e ela pode romper de vez em quando. Por isso, podemos ser realistas, mas dar hegemonia, mais força, mais empenho, criar condições culturais na sociedade para que essas dimensões tenham espaço na cultura, na poesia, na música, em todas as formas de comunicação. Nós fizemos uma boa experiência aqui em Petrópolis, com o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que tinha um grupo que fazia desenhos muito bonitos. Fizemos cartilhas e distribuímos em todas as favelas de Petrópolis da Carta da Terra, com todos aqueles desenhos. E eles se entusiasmavam com aquilo e mudou a situação da favela. Começaram a cuidar melhor da água, não cortar nenhuma árvore, não matar nenhum bicho. Quer dizer, um novo ethos, uma nova relação com a natureza. E ensinamos a eles até abraçar a árvore, porque a vida que está na árvore está em você também. Defenda tudo isso. Olha, e continua sendo um sucesso muito grande. Então, eu acho que nós devemos criar, a Miriam cuidou muito disso, que a Carta da Terra chegasse às bases, com os meios pedagógicos que são adequados a ele. Pequenos vídeos que eles mesmos fizeram, para com os outros, e não só os desenhos clássicos. Então, usar todos esses meios para criar um outro estado de consciência, de tal forma que o ser humano tenha alegria e prazer de viver e não se sinta ameaçado. Porque quando se sente ameaçado, aí surge a violência. Bom, era isso mais ou menos o que eu queria dizer. Feito o Ricardo está aqui porque ele está. Entrou no estado místico, no estado, no estado zen. Então, Ele está com alguma coisa na internet. Eu gostaria de aproveitar para agradecer ao Leonardo por ser sempre essa referência, tanto para o Brasil como para o mundo, enquanto a ética do cuidado. Aqui temos pessoas com a gente, a propósito, Leonardo, Mark Hathaway está aqui, esteve aqui, nos está acompanhando de Canadá. Também temos pessoas do México aqui, a Rosa Mota, que trabalha, a Olga Mota, que trabalha com uma universidade no México. Talvez honrar as pessoas, tanto no Brasil como fora do Brasil. Estou querendo somente, estou sentindo de tomar esse momento para honrar não somente as pessoas, como eu fiz, falei anteriormente, que visualizaram a Carta da Terra há 30 anos atrás, os que trabalharam no processo de redação, mas também honrar as pessoas que nos últimos 25 anos abraçaram a Carta da Terra e adotaram ela como referente ético, adotaram como instrumento de educação. São pessoas e instituições, tanto no Brasil como ao redor do mundo, que de maneira muito criativa estão usando a Carta da Terra como instrumento, tanto em educação formal como não formal. Quero honrar aqui a Patrícia Aburrap, que está aqui, que criou o jogo da Carta da Terra. Ou seja, que maneira mais inovadora, né, de pegar o instrumento da Carta da Terra e transformar num jogo e trabalhar, usar o jogo dentro do âmbito, uma vez mais, de educação não formal.
envolvendo, engajando as pessoas a fazerem reflexões, por exemplo, e diálogos, contando suas histórias e fazendo relação, né, com a Carta da Terra. Quero honrar também aqui uma das instituições que mais trabalhou com a Carta da Terra através dos anos, acho que três referentes no Brasil, a Itaipu, né, que a propósito, Leonardo Boff foi muitas vezes lá na Itaipu, que envolveu 29 municípios que estão ao redor do Itaipu, usando uma vez mais a Carta da Terra como um referente para estimular diálogo e engajar as pessoas da comunidade ao redor da Itaipu para trabalharem de maneira colaborativa em construir comunidades mais sustentáveis, usando a Carta da Terra como um referente. A Uma Paz, que foi criada, acho que uns 20 anos atrás, a Rose Maria Inojosa, que está aqui, que foi a Leda também, que acho que está aqui, a Vi, que trabalharam muito na criação da Uma Paz. E eu estou fazendo essa referência porque é uma instituição também que, de maneira consistente, há mais de 20 anos, com os 20 anos, vem trabalhando com a Carta da Terra como referente para engajar os cidadãos de São Paulo, da cidade de São Paulo. A Associação Terra Alternativa Terra Azul, que é liderada pelo Pedro Ivo também, que não somente está em Brasília, mas está em diversos lugares do Brasil, de maneira consistente também vem utilizando a Carta da Terra como um instrumento de advocacy, como a gente diz em inglês, para influenciar as políticas públicas, entre outros. Então, o que eu senti aqui no momento é de honrar várias instituições, tanto dentro como fora do Brasil, que de maneira voluntária se inspiraram na Carta da Terra, abraçaram, adotaram e a mantêm viva. Porque uma coisa é ter um documento bonito somente guardado, né, nos arquivos ou nas bibliotecas sem ser usado, né? E agora temos pessoas também, como Fátima Lima Verde, com a Escola Vila, o Colégio Nacional, a Escola Vila lá no Fortaleza, o Colégio Nacional em Uberlândia, que vem trabalhando com a Carta da Terra, e estão começando com o processo de ter o selo Escola Carta da Terra. Então, é um processo constante, né, de diferentes maneiras de utilizar a Carta da Terra dentro dos contextos, diferentes contextos. Uma vez mais, a Terra Azul, a Associação Terra Azul, com a liderança do Pedro, Ivo, não somente ficaram dentro do limite da associação, mas estão articulando também toda uma rede de instituições e pessoas que usam a Carta da Terra. Então, voltando aqui na pergunta da Tami, né, como visualizamos dentro de 2050, os próximos 25 anos? Então, eu visualizo um movimento de escala no Brasil, escala no mundo, onde mais escolas, mais instituições abracem a Carta da Terra e a utilizem como esse referente ético para esclarecer a nossa consciência planetária e como podemos navegar esses momentos às vezes, de polarização, de incertidão. Caminhamos alguns muitos passos adiante e às vezes uns passos atrás, mas eu acho que com colaboração entre pessoas e entre instituições podemos fortalecer. Quero destacar aqui que há mais de 25 anos temos uma relação também de aliança e colaboração com a Soka Gakkai Internacional, que é uma instituição que está no Japão e que estão em diversos lugares no mundo. E é interessante porque, a propósito, na próxima semana vamos ter um evento grande na Holanda. São, acho que mais de 200 pessoas do mundo todo que vão estar na Holanda para celebrar os 25 anos da Carta da Terra, no mesmo lugar que a OTAN está se encontrando ontem e hoje, a propósito. Está ocorrendo um evento da OTAN ontem e hoje no Palácio da Paz e nós vamos estar no mesmo lugar na semana que vem, acho que levantando uma bandeira de uma nova narrativa, a narrativa da ética do cuidado, da interdependência,
Mas a Socagakai é uma das instituições que, em seus vários pontos focais ao redor do mundo, vem colaborando com a Carta da Terra e nós também honramos muito valorizamos muito essa parceria e a Socagakai lá da Holanda também é parte do processo de organização dessa conferência que vai ser realizada na semana que vem, na Holanda. Já que Obrigado, Miriam. eu só queria, a última coisa que eu queria mencionar em relação a isso é que há 80 anos atrás, no dia de hoje, 26 de junho, as Nações Unidas lançou a Carta das Nações Unidas, a carta que fundou as Nações Unidas, 26 de junho de 1945. Não existiam umas Nações Unidas antes, então foram há 80 anos atrás. Então, como é que a gente pensa, como é que o mundo existia, né, há 100 anos atrás ou há 200 anos atrás, sem umas Nações Unidas, né? Porque imagina, organizar esse povo numa, assim, estar mais ou menos numa mesma página de colaboração. Então, eu acho interessante que as Nações Unidas, apesar de todos os seus problemas, existem e é sumamente importante. Mas há pouco mais de 80 anos atrás, algumas pessoas visualizaram e criaram as Nações Unidas. Então, é importante a gente fazer essa referência aqui e que a Carta da Terra é somente 25 anos. Então, a gente pode visualizar também ela sendo utilizada, de uma maneira mais ampla. Mas o importante é que diferentes gerações continuam, né, com essa visão de alguém que há 80, ou 25, ou 30 anos atrás visualizou lá. Então, estou honrando aqui também as gerações anteriores que visualizaram a Carta das Nações Unidas ou a Carta da Terra como esse instrumento que dá um fundamento para uma nova civilização. Muito bem. Obrigado, Miriam. Nós temos que começar a caminhar para o final. Vocês notaram que a nossa palestrante, né, a Wanda Vitotto, que justamente iria trazer essa dimensão que o Leonardo falou, né, dos povos originários, a sua conexão com a natureza, uma conexão que nós, ditos civilizados e urbanos, esquecemos, né? E ela, infelizmente, não pôde estar presente, né? Mas certamente o espírito dos povos originários esteve, né? E o Leonardo nos trouxe essa dimensão que é absolutamente fundamental. E hoje nós estamos vendo a importância dos povos originários em toda essa reflexão planetária sobre a regeneração, do planeta. E antes de passar para as palavras finais do Leonardo Boff e da Miriam, eu gostaria de dizer para vocês que aqui no chat vocês estão vendo N manifestações de educadores, de escolas, de pessoas que estão trabalhando a Carta da Terra, usando o jogo da Carta da Terra. E a Carta da Terra Costa Rica, a Carta da Terra Internacional, resolveu abrir uma associação aqui no Brasil diretamente ligada à Costa Rica, né? A Miriam é nossa secretária executiva, né? Eu presido essa associação e junto com a Dani, com a Tami e todo um conselho, nós estamos criando um espaço de convergência de todas essas iniciativas da Carta da Terra, inclusive junto com a TEIA da Carta da Terra, para que nós possamos trocar, né, e intensificar esses diálogos que nós estamos vendo aqui no nosso chat, entre todas as pessoas que estão trabalhando a Carta da Terra, estão fazendo ela acontecer. Então, vocês podem acessar o link, né, da Associação da Carta da Terra Internacional Brasil, e lá nós estamos começando a fazer, a iniciar vários projetos, de forma que a gente possa polinizar ao máximo todas as iniciativas, porque a Carta da Terra não é só uma aspiração, não é só uma bússola ética,
é também um movimento de regeneração das mentes, dos espíritos, né, que permite essa reconexão com a nossa natureza primeira e última, que é parte da vida, que é esse milagre cósmico. Então, entrem na associação, eu tenho informações, nós temos uma newsletter com várias informações e convido todos aqui, né, e todas as pessoas ligadas, as pessoas que estão aqui, a se unirem nesse esforço que o Leonardo nos mostrou tão bem a importância, né? Estamos falando de um esforço não só de regeneração da nossa condição humana, mas do planeta e de todos os seres vivos, da qual nós deveríamos ser guardiões. Então, com isso, eu passo para o Leonardo, para as suas palavras finais, e a Miriam para o fechamento. Por favor, Leonardo. Olha, o que nós não podemos perder é a esperança, porque aquilo que está ocorrendo no mundo nos deixa muito entristecidos. Mas a esperança, já um filósofo disse isso, é uma espécie de motor dentro de nós. É mais do que uma virtude, é um motor que continuamente está funcionando, gerando novas ideias, novos projetos, novas utopias, é o que nos faz viver. E aqui eu lembro uma palavra talvez do maior gênio do Ocidente, que foi o africano Santo Agostinho, porque ele viveu nos anos 450, mais ou menos. E ele disse o seguinte: nós temos três virtudes. Temos o amor, a fé e a esperança. Se nós perdemos a fé, ninguém morre por causa disso. Se perder o amor, arranja outro. Mas se nós não podemos perder a esperança, porque a alternativa da esperança é o suicídio. Mas ele adverte: a esperança tem duas formosas e belas irmãs, a indignação e a coragem. Indignação contra esse mundo péssimo que castiga os pobres, a natureza. Indignação contra essa maldade. E coragem para transformar tudo isso em coisa boa, que todo mundo possa viver dentro. Então devemos nos enamorar dessas duas belas e formosas irmãs, que são da esperança, e nunca perder o esperançar de Paulo Freire, que não é só esperar aquilo que vai acontecer, é criar as condições que a nossa esperança se realize realmente, que a gente melhore a nossa vida, realizemos utopias pequenas que sejam, mas que fazem avançar o bem, fazem avançar a solidariedade e o amor. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado, Leonardo, pelas sábias palavras. Muito, muito grato. Miriam, por favor, você pode fazer o fechamento. Agradecer o Leonardo, porque nos últimos meses eu tenho pensado muito como trabalhar com a esperança ou não diante das coisas que estão acontecendo. Isso acaba de me inspirar aqui sobre esse tema da trabalhar a indignação, a coragem e a esperança. Não ter vergonha de ter esperança, porque é ela que nos move. Obrigada por isso. Eu acho que eu queria terminar só com a última frase da Carta da Terra, que nos chama a pensar como nós queremos ser lembrados. Qual é o nosso legado, né? É assim como as pessoas lá, há 80 anos, pensaram, vamos criar uma instituição que não existe. Provavelmente as pessoas pensaram, vocês estão loucos, né? Isso nunca vai acontecer, por exemplo. É, então, a Carta da Terra ela termina com esse convite, que nosso tempo seja lembrado, seja o tempo de hoje, que a nossa geração que está aqui hoje pode ser lembrada lá nas futuras gerações, né? Como hoje nós fomos a geração que se despertou. Então fala que nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida.
reverência face à vida, né? Como podemos alimentar essa sensação do sagrado, que a vida é sagrada, que a comunidade de vida é sagrada, convidar a natureza nas nossas conversas, né? Mesmo que não esteja aqui, a gente pode convidar através da nossa imaginação, né? Os rios, o oceano, o canto de um passarinho, convidar uma cachoeira aqui para a nossa conversa, né? Porque a gente invisibiliza muito, muitas vezes, a natureza. Então, que nosso tempo, que a nossa geração seja lembrada lá pelas futuras gerações como a geração que se despertou em frente a essa reverência da vida, né? A importância da vida é sagrada, que se despertou pelo compromisso firme em alcançar a sustentabilidade e a intensificação da luta pela justiça e pela paz. E que fazemos isso celebrando a vida, né? Então, muito obrigada e eu espero que a Carta da Terra nos sirva, continue nos servindo como esse farol que nos dá uma direção em tempos turbulentos. Obrigada. Obrigado, Miriam. Obrigado pela sua liderança intrépida, porque você tem feito um trabalho excepcional à frente da Carta da Terra, com todos os desafios e dificuldades, e, no entanto, você nos leva a todos adiante e nos galvaniza a alma para não desistir. Então, muito obrigado, gratidão. Leonardo, mestre dos mestres, a sua presença aqui é abençoada, né? E foi, enfim, uma conversa absolutamente maravilhosa. Não vou dizer Obrigado. que valeu a pena ficar tantos anos sem te ver, né, sem conversar com você, mas sempre que nós nos encontramos é uma renovação de esperança, de fé na vida, no futuro e, enfim, gratidão, gratidão profunda. Obrigado, Anselmo. E Obrigado. a todos que estão presentes aqui, muito obrigado. Muitas perguntas aqui. Se essa sessão está sendo gravada, sim, ela está sendo gravada. Vocês vão ter acesso lá no site da Associação da Carta da Terra, que está no site maior da Carta da Terra, tá? E estamos à disposição. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Ótimo.